Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos para uma pré-análise aí, ó. Sextou com o casal aí para fazer mais três joguinhos aí que eu separei, os jogos de amanhã, para uma pré-análise, tá? Pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo. Peço desculpas já logo de início aí para vocês, mas é fundamental a gente falar um pouco desses jogos, tá? Então, trouxe aí três joguinhos para você, um da Suécia, da Alvescan, o Hacken, Copa do Brasil, Corinthians e América Mineiro. E Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Bragantino, tá? Então são esses três jogos aqui pra gente fazer uma pré-análise, falar para vocês intenções aí de mercados que vamos trabalhar. Beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like lá que nos ajuda demais aí a fortalecer, a crescer cada vez mais o nosso canal aí, e ajudar vocês também, e vocês também nos ajudam, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos conversar aí agora, partindo aqui pro jogo entre Hacken, tá? É um jogo lá da Alvescan do Campeonato da Suécia, um jogo muito bom aqui, só vamos fazer aqui para questão didática em relação a classificação, o Hacking, se você percebe aqui, o Hacking tá brigando aqui no terceiro colocado, pode vir buscar o lugar do Malmo, o Hacking vem muito forte, tá? Nessa temporada, vai pegar o visitante aqui, que eu nem vou me atrever a pronunciar esse nome, mas tem tudo para ser um belo de um jogo. Agora vamos trazer um pouco aqui para a parte um pouco mais estatística, tá? Mais uma análise aqui de quantidade, vamos ver a questão de jogando casa, jogando fora, vamos ver. Vamos usar o que? O nosso sistema, o Sport BI, tá bom? Que é onde tira toda a nossa base de estudos. Vamos primeiro aqui ver como que tá o hacking, né? O Hack nessa temporada jogando em casa, vamos ver se ele está desempenhando um bom futebol. Vamos lá, temporada 2023, tá? O campeonato que a gente está buscando é o campeonato da Suécia, desculpa, Alvescan, e o mandante seria o Hack. Tá? Hack como mandante. Excelente como mandante. 7 jogos, 6 vitórias, como eu falei pra vocês. Nessa temporada o Hack está muito forte. Eu tenho aqui ele comandante 85%, meu rate aqui. Ele perdeu uma e não empatou nenhuma. Então, ou seja, o Hack jogando como casa é um baita favorito. Tá vindo fazendo uma baita de uma campanha, tá? Já pro lado temos o visitante, que é o Brahma. Vamos chamar de Brahma, tá? Brahma. Vai ficar bonito, tá? Já o Brahma, né? Não faz assim uma campanha ruim, tá? Se você perceber, ele como visitante ele tem 4 vitórias, 57%. Mandante perdeu 3 vezes, tá? Então ele perdeu 3, empatou 4, perdeu 3, venceu 4 e empatou nenhuma. Então você percebe que é um visitante mediano, razoável para bom aí, tá? Então, dito isso, vamos ver agora só a parte que a gente fala sobre média de gol, frequência de gols desses dois times. Vamos entrar aqui, ó, fazer uma busca aqui mais detalhada, uma análise prep com vocês mais detalhado também, para não ficar uma coisa assim muito superficial, tá? Então vamos lá. Alvescan, eu tenho o Hacken. Bom, vamos lá. Que eu tenho aqui de interessante? Critério de estudo, quantidade de gols. 32 jogos envolvendo o Hack. Porque como mandante, o Hack faz muito gol. E como visitante, tem uma média ali de 8 gols. Uma média ali que sofreu 8 gols como, né, gol sofrido. Tem uma média do jogo, ó, 4,57, é uma média muito boa. Olha o Hack jogando em casa como tem uma média absurda, 3,43, e sofre pelo menos um golzinho ali, né? Isso é importante, as médias, mas a gente vai olhar o que? Aqui embaixo, a frequência, tá? A frequência de gols do mandante e a frequência de gols do visitante. Então, o que vocês percebem aqui, ó? De gols do mandante, o Hack fez gols, jogo adiante para você. Em todos os jogos, o Hack fez gols. Só que 42% o Hack tem uma média aqui, uma frequência de 3 gols por jogo. Muito boa. Em relação a gols sofridos, já logo adianta, 14% só. Ou seja, esse 14%, que é zero, que o Hacken não sofreu gol jogando com o mandante, representa um jogo só. Quer ver?
Ó, um jogo só, a gente pode até ver de quem que foi contra esse jogo, tá? Foi contra o Mijalbi, né? Que o Hack ganhou de 3-0, mas não sofreu nenhum gol, tá? Então, ou seja, é um time que faz muitos gols com o mandante e sofre pelo menos aí um gol aí, né? Um golzinho eu posso colocar porque de 7 jogos, um jogo só ele não sofreu gols. Então, assim, é uma média boa. E eu tenho uma frequência muito boa. Concorda? Eu posso ver aqui a goleada do mandante, para as pessoas que gostam de operar algum possível, né, placar no CS. Olha que interessante. Já o visitante, vamos ver como que está o visitante, a sua frequência do visitante. O Broman, assim que eu vou chamar ele. Ó, ele como visitante tem uma média muito boa também, ó. 21 jogos, 8 gols do mandante e 8 gols do visitante, que é ele. Tem uma média de gols de 3 gols. Gols sofridos, que é gol do mandante, 1,57. E gols do mandante, 1,43. E aí você vai dar uma noção aqui, agora a frequência de gols. Gols do mandante, é isso que é interessante, ó. Gols do mandante. Ou seja, que o visitante não sofreu gols. 42% o visitante não sofreu gols, ou seja, são 3 jogos. Só quem são esses aqui na fila do pão, né? A gente pode ver aqui. Quem são esses 3 jogos aqui, ó? Norkping, Varano e Lamastat. Ele não sofreu. Aí você tem que fazer uma análise mais profunda. Quem são esses aqui na fila do pão? Ele vai enfrentar o Hacken, que a gente viu que o Hacken é um baita de um time jogando em casa. Só que vocês percebem o quê? Que o visitante, em relação a gols, que a gente viu a média dele aqui, ó, a média de 1,43, a gente vai olhar a frequência dele, ó. Um joguinho só, a mesma coisa, ele não fez gol como visitante. Então é um time que também gosta de fazer os seus gols fora de casa. Um placar ali de 3-1 Hacken, 2-1 Hacken, né? Caberia muito bem aqui, calma aí. Tá? Então a gente viu as médias. Então a gente viu o quê? Que é um time que faz a sua média de gol, pelo menos um golzinho ali por partida. Tá? E é um time que também não sofre muitos gols. Nos últimos 7 jogos, 3 jogos não sofreu gols. Mas por outro lado tem o Hack que faz muitos gols e sofre também razoavelmente ali alguns gols, tá? Então, dito isso, eu tenho até questão aqui também de porcentagem, que a gente pode abrir aqui, ó, questão de porcentagem. Quer ver? Vamos pegar aqui a Suécia no sistema. Pegar a Suécia. Suécia, vou deixar aqui o Brasil também, né? Porque eu já ia falar do joguinho do Brasil. Tirar a série B. A gente vai analisar aqui a Suécia, ó. Suécia. Esse aqui é o hack, tá? Destaquei o hack aqui só para vocês terem uma ideia. Tá. Over HT, 86% saíram over no HT. E é um jogo tendência over, né? Over 2,5, 79%. Tá? Aqui, se eu clico aqui, ele vai abrir vários outros detalhes, senão fica um vídeo muito extenso aqui. Mas isso aqui é critério de estudo. Na hora de você estar no jogo lá, você vê todos os dados estatísticos do confronto, tá bom? Tô trazendo aqui só para deixar uma coisa mais resumida. Agora eu vou olhar o que? Eu vou olhar o mercado. O que o mercado espera? Eu vou usar o que? A gente está usando aqui a Apostas BF, tá? Que é uma white label da Betfair, é uma exchange, tá? Uma white label aqui muito boa da Betfair. Eu vou até deixar na descrição aqui um link se vocês quiserem se inscrever, fazer o cadastro, use esse link nosso que eu vou deixar disponível para vocês. Extremamente confiável, muito rápida, saques muito bons, muito rápidos. Então, assim, é muito bom operar nessa white label, porque a gente operou nossa vida toda na Betfair, tá? Questão de comissão, por isso que a gente acabou saindo um pouco da Betfair, já falei em alguns vídeos aqui. E a que mais se aproxima da Betfair, na minha humilde opinião, é a Apostas BF, tá? Que é uma white label aí da Betfair. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que o mercado, em relação às odds, né?
que o mercado espera para esse jogo. Ok. Dá uma analisada. Ó, já tem aqui um super favorito. A gente já analisando aqui, tá? O que eu tenho aqui? Já tenho um super favorito. Hack numa odd 1,28. Um super favorito. Eu tenho o visitante que colocou com uma zebra uma odd 11 e um back empate a 7,40. Isso já me indica, só pelo empate já me indica que o mercado espera gols para esse jogo. E dito e feito. Olha, vamos ver quanto tá o over 2,5, só para gente ter uma ideia. Olha o over 2,5, lógico. Essas odds elas vão se movimentar, tá? Vai entrar mais dinheiro no mercado, então as odds podem se movimentar. Pode entrar mais dinheiro nesse lay e sair desse 2,5 aqui e bater a 1, porque tá vendo que tem um spreadzinho aqui, ó. No lay tá 1,41. A hora elas vão se equalizar. Pode ser que na hora começar uns 10 minutos antes do live, se quiser esse 2,5 aqui esteja 1,40. Tá bom? Mas, vamos ver assim, ambas marcam, o mercado espera. Lembra que a gente falou da frequência de gol do visitante lá? Ó, ó como o mercado espera aí um BTTS sim, a 1,72. O mercado espera. Se a gente pensar no over 0,5 HT, o mercado espera gols no primeiro tempo. Aqui, é, que não tem liquidez ainda, né? Vai entrar dinheiro. Pra você ver, nem entrou dinheiro ainda no mercado nesse over aqui, ó. Vai entrar dinheiro no mercado ainda, tá? Vai entrar bastante dinheiro ainda no mercado. Nem entrou, vocês olham aqui, ó. Nem entrou. Tem gente que tá propondo aqui, mas não entrou. Se não entrou no e-mail, no 0,5, ó, mas já tem um no e-mail, né? Então com certeza vai ser um jogo aqui com tendência a over. Tá? Para esse jogo em si, pessoal, eu vou ficar em relação ao jogo do hack, eu vou ficar muito esperto para handicap. Tudo a favor do hack. A minha ideia é trabalhar esse aqui, ó, 0,75, tá? Que é essa cotação, que seria esse mercado aqui, ó. O 0,75 hack, mas não nessa cotação. Quero tentar pegar uma cotação acima de 1,50, 1,55, 1,60. Tá? Essa vai ser a minha ideia. Eu vou tentar buscar essa odd, tentar trabalhar essa odd desde que o Hack apresente um bom futebol. Lembrando que o Hack é muito forte dentro de casa, mas eu também tenho ali o underdog, a zebra também, que não é um time nada bobo. Então vamos ficar um pouco esperto com isso. A gente percebeu lá que é um time que faz gols. Sofre, mas também faz pelo menos um golzinho ali. E o mercado espera um BTTS sim para esse jogo. Tá bom? Pensando em gols, tá? Falei para você. Agora pensando em gols, é evidente que a gente vai pensar no over 2,5, só que o over 2,5 está muito baixo. Aqui para eu pegar um over 2,5 tem que ser acima de uma cotação numa odd 1,80, 1,90, tá? É o que eu vou esperar para esse jogo, se o mercado me der a oportunidade, tá bom? É um excelente jogo para se acompanhar, que eu tenho um favorito aí muito forte para esse jogo, tá bom? Dito isso, vamos partir para o próximo jogo. Qual que é o próximo jogo? Copa do Brasil. Que jogão, hein? Que jogão! Copa do Brasil, Corinthians e América Mineiro. Um baita jogo. Corinthians, a gente pode até entrar aqui. Corinthians perdeu o último jogo lá pela Copa do Brasil, tá? Esse é o jogo de volta. Corinthians perdeu de 1-0 lá, tá? Ó, 1-0 o Corinthians perdeu. Foi um jogo. O Corinthians poderia, assim, na minha humilde opinião, o Corinthians poderia ter empatado? Poderia. Só que tem um adendo aqui que a gente precisa falar muito claro para vocês. O Corinthians vem empolgado, tá? Corinthians vem empolgado para esse jogo. Ganhou o último jogo aqui da Sul-Americana. Com a volta do Renato Augusto, ganhando mais ritmo. O Renato Augusto é uma peça extremamente fundamental, mas fundamental para o time do Corinthians. É um motorzinho, por isso precisa desse motorzinho no meio de campo. E o Reinato, né, que chama Reinato, né, de rei. O Renato Augusto é o cara sensacional para essa posição. Por outro lado, também vai ter a torcida empurrando, a torcida querendo reverter esse resultado, porque é um golzinho de diferença. Lembrando que o Corinthians conseguiu fazer esse feito contra o Atlético Mineiro, tá? Ganhou de 2-0 em casa, levou para os pênaltis. Então, com o América Mineiro, o Corinthians tem essa confiança com a possível volta de novo do Renato Augusto, que ele entre no decorrer do jogo.
tá? Que ele possa estar no decorrer do jogo, então vamos esperar a escalação, torcida empurrando, tem tudo para ser um baita jogo. Tá? Já o América Mineiro, ele entrou com um time muito alternativo aqui, ele foi enfrentar o Colo-Colo pela Sul-Americana, time extremamente alternativo, por quê? Porque já pensava nesse confronto aqui, ó, que teria com o Corinthians, e viajar e desgaste, e conseguiu no último acompanhar esse jogo, tá? Acho que operou esse jogo, e conseguiu o seu feito. O feito dele, depois que o Colo-Colo fez 2-0, o maior objetivo ali do Wagner Mancini é que o time fizesse pelo menos um gol, né? Porque ele vai disputar em casa a classificação. Então, e conseguiu esse feito no último minuto. Então, na minha opinião, tem tudo para ser um baita de um jogo, mas mais puxado um favoritismo aqui pro Corinthians, porque vem de vitória, quer mostrar ainda, o Luxemburgo ainda quer mostrar o potencial a oportunidade que ele está dando para os garotos do Corinthians, a torcida vai estar empurrando, então tem tudo para ser uma atmosfera. Mas lembrando o quê? Que eu tenho do outro lado o time que não é bobo, que é um time bem treinado, que tem excelentes jogadores, que não vai vir só se defender, vai tentar explorar os contra-ataques. Então, vamos com calma, tá? Como é um jogo de Copa, o que a gente pode olhar, né, é como está o Corinthians em casa nessa temporada pelo Campeonato Brasileiro. Pra gente ter um pouco de noção. Tá? Eu sei que é outro campeonato, é outra atmosfera, não tem como a gente comparar, não tem, não tem. Tanto é que o Corinthians ganha na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, por exemplo, dando um exemplo, o Campeonato Brasileiro perde em casa, dando um exemplo, tá? Mas é critério didático, a gente pode olhar aqui, tá? Campeonato Brasileiro, e pensar no jogo do Corinthians, o Corinthians está em casa. Só para gente ter uma ideia. Você percebe o quê? O Corinthians é um time que não tem duas vitórias, são 6 jogos, né? Tem duas vitórias. Visitante vai ter uma derrota só e 3 jogos empatados. Então é uma campanha muito mediana. Se eu for puxar também pelo Campeonato Brasileiro, só para ter uma ideia, que eu poderia muito bem olhar no Flash Score, mas só critério de curiosidade, como que tá o América Mineiro como visitante? Tá péssimo, né? São 5 derrotas, nenhuma vitória e 2 empates. E aí que interessante. Só que se você for ver aqui, ó, a gente pode até fazer essa análise que no Flash Score, no Flash Score mesmo. Você entra aqui, ó, só critério didático, tá? E você entra aqui e fala aqui, como é que tá o Corinthians em casa? Os últimos jogos do Corinthians, olha. Eu como que mudo um pouco, né? Eu tenho uma vitória, eu tenho uma derrota, aquilo que eu falei pra você, ó, no Campeonato Brasileiro, ó. Porque o Corinthians vinha de uma vitória na Libertadores, olha, é por isso que eu falo. Vinha de uma vitória na Libertadores contra o Liverpool, de Montevidéu. Enfrentou o Bragantino, que é uma excelente equipe. Então, tudo bem que esse jogo foi às 11 horas da manhã. Diz alguns aí que isso muda um pouco com a adrenalina dos jogadores, enfim, não vou entrar nesse mérito aí, 11 horas da manhã, né? Mas, com a torcida ali, e perdeu. E aí vem e ganha na Sul-Americana do Universitário. Empata com o Cuiabá 1-1 em casa e pela Copa do Brasil, que foi do Atlético Mineiro, ele ganha 2-0, tempo regulamentar, vai para os pênaltis e leva. Então você vê, jogo de Copa, igual eu falo pra você, é outra atmosfera, é outro ambiente, os jogadores entram muito empolgados, a torcida, tá? Já se a gente pensar pelo América Mineiro, jogando fora, colocando todas as competições, não é bom o seu retrospecto. Ó, uma derrota, derrota. Tudo bem que ele estava com o time muito alternativo, contra o Colo-Colo, muito, praticamente quase todo muito alternativo. Mas contra o Penharol jogando fora, já ganhou. Contra o Grêmio, perdeu. Então tem tudo para ser um baita de um jogo, tá? Dito isso, o que a gente espera do Corinthians? Pode até assim, em relação, você pode até pensar aqui, ó, em relação a gols também. As pessoas, Elton, não adianta você ficar olhando o Campeonato Brasileiro que não é parâmetro. Tudo bem. Você pode olhar aqui em relação à média, só para você ter uma ideia. Os últimos 5 jogos do Corinthians, ó, um gol, três, um, três.
né? Você pode até vir aqui e fazer essa conta aqui, ó. Como que você tira a média disso aqui? Continha muito simples, matemática muito simples, são 5 jogos, concorda? Você vai contar. Um, 4, 5. Aqui, como foi 2-2 no tempo complementar, 5, 7. Você pega 7 e divide por 5. Ou 1,40. Então essa é a média de um golzinho do Corinthians aí, 1,40. 1,4. E gols sofridos, ó. 1, 2. Você percebe que a Corinthians não sofre gols em casa? A Corinthians é muito forte. Aí você pega o América Mineiro. Gols fora de casa. 1, 2, 4, 6, né? 7. Mesma coisa, ó. 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, 7, 1,4. Agora gols sofridos, ó. 2, 5, 7, 8, 11. Tá vendo como ele sofre bastante gols fora de casa? Tá? E eu tenho a frequência que ele sofreu gols em todos os jogos, ó. Ele marcou em todos os jogos. É bom se ponderar isso. Mesmo com o time alternativo também marcou. E é um time que sofreu em todos os jogos. Tá? Então são essas análises que precisam fazer também. Aí ver, conhecer a escalação dos times, como os times se comportam, jogando fora, jogando em casa. Tá? E aí, partindo disso, o que eu preciso ver? O que o mercado espera para esse jogo do Corinthians? O mercado espera? Pô, eu tenho um favorito. Olha que legal, eu tenho um favorito. Não favorito, um favorito forte. 1,67. O mercado tá dando favoritismo pro Corinthians, 1,67. E o América Mineiro, a zebra, 6. Esse empate a 3,9. Como há necessidade de vitória, tem tudo para ser um jogo bom. O Corinthians tomando as iniciativas como o Corinthians gosta de tomar. O América Mineiro vai tentar explorar os contra-ataques. Pode de bola com certeza vai ser do Corinthians. O Corinthians pressionando, roubando a bola, tentando criar jogadas. E o América Mineiro tentando buscar a todo momento um contra-ataque. Isso pode ser perigoso para o Corinthians. O Corinthians tem que saber neutralizar os contra-ataques do América Mineiro. Aqueles 15 minutos de pressão iniciais é natural, é evidente, tá? O mercado aqui, ó, já me dá um indício de tendência under 2,5, um baita jogo para você pegar uma simetria, para o seu jogo começar muito elétrico. O Corinthians precisa do resultado. E o América Mineiro não vai, acredito que o América Mineiro não vai assistir o Corinthians jogar bola. Ele também vai propor as suas jogadas, tentando os seus espaços, tentando os seus contra-ataques. Tá? Para esse jogo, em relação a handicap, vejo muitos falar aí que vê muito valor no menos 75 do Corinthians. Tá? E essa odd aqui, ó. Menos 75 tá 1,86. O que eu indico para esse menos 0,075 a 1,86? Ela vai ainda dar uma corrigida, tá? Porque vai trabalhar dinheiro no mercado, ela vai dar uma corrigida. Ela pode chegar aqui a 1,88, 1,89, tá? Para eu pensar querer pegar esse 0 mais 0,075 do Corinthians, eu queria uma odd 2. 2 e 2, 2 e 2. Essa odd sobe, Elton? Sobe. Lógico. Quando que ela sobe? Se o Corinthians começar com tudo, a odd ela vai fazer o seguinte: essa odd aqui, ela começa a fazer isso, começa a cair. É evidente, porque o Corinthians começou com tudo. Tá atacando, tá massacrando, tá conseguindo finalização, escanteio, tá conseguindo atualizar o América Mineiro, recuperação de segunda bola, tentando criação de jogadas na linha de fundo. Tá? Começa a ter dinheiro nesse handicap 0,75, onde começa a cair. Passar essa pressão inicial do Corinthians,
que é natural, são jogadores, não conseguem correr 90 minutos sem parar, essa odd ela começa a subir. Então, ou seja, lá pelos, se a pressão do Corinthians não se mantém, lá pelos 15 minutos, a odd começa a subir. E é onde você, você pode conseguir a sua entrada. Caso contrário, que eu vou ficar bem de olho, é no 0,25. Vou ser mais conservador, tá? Que é esse aqui, ó. Vou ser bem conservador. Se o jogo não me agradar, ó. Esse 0,25 Corinthians. Tá? Que empate é meio head. Meio perdida. Aí eu vou querer a mesma coisa. Aqui eu quero uma cotação aqui, ó. Acima de 1,60, 1,55. Essa é a minha ideia. E também explorar, se o jogo tiver lá e cá. E também, mesmo o jogo tiver, se você percebe que o América Mineiro está tendo só umas saídas de contra-ataque, mas está perigoso, a linha de gols, que eu vou ficar bem esperto, é 1,75. Tá? É 1,75. Essa é a linha de gols que eu vou ficar bem de olho para esse jogo. Mas o jogo começou truncado, igual o jogo, para dar um exemplo aqui, igual o jogo ontem do São Paulo, do Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras começou bem, dominando as ações, marcando pressão, mas não tinha aquela finalização, não conseguia criar boas jogadas ali, então ficou um jogo um pouco truncado. Na minha visão, na minha leitura. Quer dizer que a minha leitura foi a mesma que você teve. Então eu esperei o momento certo para entrar no e-mail. Mas no final do jogo, o jogo saiu 3 gols. E tá tudo bem. Quem pegou 1,75, quem pegou over, quem pegou a linha mais 1,75, quem pegou a linha mais 2. Tudo bem, eu quis esperar um e-mail porque não estava batendo meus critérios. Tá? E isso pode acontecer para esse jogo. Pode ser que eu não queira entrar nesse mais 75 e vou esperar um e-mail. Valorização. Porque se o jogo começar muito truncado, esse 1,5 ele sobe. Olha aqui, já está 1,44. Às vezes no minuto 20 você pode pegar já uma odd 1,70, 1,72. Pô, baita odd. Minuto 20, quanto tempo de exposição eu tenho ainda até acabar o jogo? Tá? Então esse vai ser as nossas intenções de trabalho para esse jogo. O outro jogo é o jogo do Botafogo, um baita jogo. Líder do campeonato. Tá? Vamos ver a classificação. Líder do campeonato. Contra o RB Bragantino, que também fazendo boa campanha nessa competição, nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho aqui Botafogo, grande sonhador. Grande sonhador porque faz muitos anos que não ganha o título do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi em 95. O Túlio Maravilha ainda era jogador. Cara, não me lembro. Então desculpa aí, mas eu acho que foi por aí. Tá 10 pontos. Tá? É bom se ponderar. Tá 10 pontos do Flamengo e quer continuar mantendo essa vantagem. Porque o Flamengo vai enfrentar o Fluminense fora de casa. Um baita jogo que o Fluminense também tá aqui, ó, da cola. E o Botafogo quer continuar com essa vantagem, ou abrir mais, caso o Flamengo empate com o Fluminense, ele abrir mais essa vantagem. E o RB Bragantino, ele quer continuar aqui, ele quer buscar uma sonhada vaga na Libertadores, por que não? Tem um bom elenco, tá fazendo uma boa campanha. Buscar aqui, se ganha 27 pontos, né? Passa o Fluminense, por mais que o Fluminense ainda vai enfrentar no domingo o Flamengo. Mas vejo um baita favoritismo pro o Botafogo. A gente vai ver isso aqui nos números. Vamos ver se os números eles demonstram isso, né? Eu vejo um baita favoritismo para ele. Vamos ver. Ele tá no Campeonato Brasileiro. Agora que a gente voltou pro Campeonato Brasileiro. Pra dar mais margem pra gente aqui, pra gente ter uma ideia. Ah, tem o que falar o quê do Botafogo, líder da competição? São 7 jogos, 7 vitórias, 100%. Se você tivesse. É renda fixa, né? Quase uma renda, né? Entre aspas. Quase uma renda fixa aí. Back Botafogo. FT.
nesses 7 jogos que disputou em casa. Se eu for analisar agora o RB Bragantino, como que tá ele fora de casa? Você vê que é um time que empata muito fora de casa. Ó. Jogos empatados 4, venceu uma, mas perdeu uma. Mas eu vou ter um baita jogo. Eu tenho certeza que o Botafogo ele vai tentar propor as jogadas a todo momento. Por quê? O Botafogo ele enfrentou na Sul-Americana Patronato. Né? Vai ver aqui no Flash Score. E ele poupou alguns jogadores, né? Pensando nesse jogo. Ó, ele ganha, mesmo com um time bem alternativo, o Botafogo, ele ganhou do Patronato, que é um time lá de segunda divisão lá do Campeonato Argentino. Teve algumas chances, tá? Diz que de passagem, eu assisti o jogo. O Patronato teve, ele, tá, as condições do campo estavam horríveis, mas o Patronato teve chance de abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo, uma grande defesa do goleiro do Botafogo, uma baita defesa do goleiro do Botafogo. Mas teve chance. O RB Bragantino veio de um 0-0, né? Como a gente viu lá, contra o São Paulo. Casa. Então eu vou ter de um lado, eu tenho o Botafogo que quer, deseja continuar com essa vantagem de 10 pontos, ampliar essa vantagem, sabendo que é muito importante abrir cada vez mais a vantagem aí de pontos em relação ao segundo colocado no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos. Porque a tendência no segundo turno é que você perca um pouco ali a assim, desacelere um pouquinho. Então, às vezes, essa pontuação 13, 14 pontos de diferença ajuda muito ali na reta, principalmente num quarto ali do Campeonato Brasileiro ali, lá pela vigésima nona rodada, então já te dá um fôlego. Então é muito importante o Botafogo ainda manter com essa vantagem de pontuação em relação ao Flamengo. Eu acredito que ele vai vir com tudo pra cima do RB Bragantino, mas tem tudo pra ser um baita jogo, porque do outro lado também tem o RB Bragantino que tem um baita de um bom elenco e tá brigando aí por uma vaga na Libertadores. Agora, se eu pensar aqui em frequência de gols, né, média de gols, nós estamos analisando, é importante. Vamos ver como que tá o Botafogo em casa em relação às suas médias, em relação às suas frequências de gols. Não são times com boas médias. Bom, eu tenho para brasileiro, né? A média às vezes não é tão boa assim, mas ó, 2,40 minha média. Gol do mandante, que o Botafogo 14 gols marcados e uns sofridos. Média do mandante, 2 golzinhos. E olha como o Botafogo não sofre gols com o mandante, 0,14. Você vai ver aqui, ó. Ó, BTTS sim é muito baixo, muito baixo. Ou seja, o Botafogo é um time muito sólido jogando em casa, tá? Que a gente analisa aqui, ó. Gol sofrido do Botafogo. Em 7 jogos, 6 jogos o Botafogo não sofreu gols. É muita coisa. Muita, 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 muita coisa. E ele fez gols em todos os jogos, ó. Só olha aqui, ó. Em todos os jogos ele fez gols. Lógico, maior incidência aqui, ó. Tá 71%, são 2 jogos. São 2 gols e 71%. Quanto que representa 71% dos 7 jogos? 5 jogos ele marcou 2 gols. Então, são números excepcionais do Botafogo. Como que tá o Bragantino jogando fora de casa? Vamos ver em relação às suas médias. Ó, o Bragantino fora de casa. Quantidade, 16 gols. 8 gols do mandante, ou seja, 8 gols sofridos. E 8 gols do visitante, que é o Bragantino. Tem uma média aqui já boa, 2,67. Gols sofridos, 1,33 contra gols feitos, 1,33 também. E olha que dado interessante.
né? Então aqui, ó, você percebe o quê? Eu tenho o Botafogo que não sofre gols, mas eu tenho o RB Bragantino que fez gols em todos os jogos, quando jogou como visitante. 6 jogos, ele fez gols em todos os jogos. Mas a grande maioria é um golzinho só. E é 83%. E 16% ele não sofreu gols, que representa quantos jogos? Um jogo só. Então, ou seja, eu tenho um Botafogo que faz muito gols e eu tenho um Bragantino que sofreu gols quase em todos os jogos. Só em um joguinho só que não sofreu gols. Mas também eu tenho um Bragantino que faz gols em todos os jogos. Se eu trouxer isso aqui para porcentagem, o que, que o mercado espera para esse jogo amanhã? Ó, 69% no HT, 69% no over HT e 85% over 1,5 FT. Por quê? Por causa da defesa de quem? A defesa do Botafogo, que é muito sólida. Tem uma margem de 2 gols ali do Botafogo. Não. O que, que o mercado espera para esse jogo? Botafogo. Botafogo e Bragantino. O que, que o mercado espera para esse jogo? Ó, eu tenho um favorito fraco. Odd 2,12. A zebra 3,90 e 3,40. Só lembrando que, vídeo não te falei, mas essa odd aqui, ó, ela pode, tá? Deixa eu só melhorar. Essa odd 2,12, a hora que começar, ela vai entrar mais dinheiro, ela vai ter uma movimentada, tá? Com certeza essa odd ela vai até 2 horas, 1 hora de começar o jogo, essa odd com certeza ali, ó, não com certeza, mas a odd tem tudo para chegar a 2, começa a entrar dinheiro em back, essa odd começa a cair, tá? Em consequência a odd, o Bragantino pode também subir. Aqui eu tenho uma tendência também de under 2,5. Uma tendência de under 2,5. Em relação ao over HT, ó. Aqui, ó, em relação ao over HT, 1,45. Então, é a média ali do Campeonato Brasileiro. É muito bom para superar uma simetria no Campeonato Brasileiro. Para over HT. Quem tem metodologia para trabalhar over HT. Tá? É... Ambas marcam. Ó, ambas marcam 1,88. O mercado tá em cima do muro. Porque eu tenho o RB que faz muito, fez gols em todos os jogos jogando como visitante, mas eu tenho um Botafogo que não sofre gols dentro de casa. Time muito sólido. Tá? Tanto que você pega o 2-1 aqui no Quiet Score, ó, odd 10, se tivesse 1,98, pode ser que essa odd caia para 8, para 9,80. Pode ser. Para esse jogo, em relação a range cap, não linha de gols, vamos pensar em range cap. O mercado tá dando um favoritismo aí, uma odd fraca, né? Um favorito fraco. E a odd, né? Porque, ó, a odd do. Quem não sabe, isso aqui é critério didático, tá, gente? Quando você pega Botafogo menos 0,5, handicap menos 0,5, a odd do 0,5, menos 0,5 é a mesma odd do back. Ó, 2,12 é a mesma odd, o 0,5, tá vendo? O 0,5, handicap menos 0,5 Botafogo, é a mesma odd do back tradicional 2,12. Tá vendo? Isso aqui só é critério didático. Para esse jogo, eu vejo muito valor nesse aqui, ó, no menos 0,25. Botafogo. Aqui, ó. Handicap menos 0, ó.
A odd tá excelente. Tá muito boa, 1,81. Tá? Menos 0,25, tá? Botafogo. Para linhas de gols, eu gosto de operar também linhas de gols. Como eu tenho um Botafogo que faz gols, mas não sofre muito, eu tenho o RB Bragantino que fez gols em todos os jogos. A linha de gols que eu vou esperar para esse jogo é que é 1,75, tá? 1,75 numa odd acima de 1,70. E aí a analogia cabe a mesma coisa pro jogo do Corinthians e para outros jogos que vocês podem vir acompanhar. Sempre existe uma intenção de você trabalhar o mercado. Mas quando você leva para lá é porque existe uma expectativa versus realidade. A expectativa é que o jogo saia, por exemplo, 3 gols. Por exemplo. Daí sim disso, você fez sua pré-análise, então, pô, aqui um jogo para 3 gols. Você levar pro live, o jogo não começou legal. 10 minutos ali truncado. Que é natural, os times estão se chutando, dependendo da competição, truncado. Passou o minuto 15, o jogo começa a abrir. Aí nessa, o mercado que você tinha intenção de trabalhar, puta, não vou esperar mais um pouco, vou pegar 1,5, ao invés de pegar 1,75. Mas a verdade também tem que ser aplicada. Às vezes você vem trabalhar 1,75, o jogo começou com tudo, só que não tá na tua odd. Então calma, pequeno gafanhoto. Tenha disciplina. Se não chegou na sua odd, o jogo pode estar saindo fumaça, fogo. Não entra. Não cai nessa. Tenha calma, respira, é só mais um jogo. Tá lá no minuto 15, no minuto 20, bateu a tua odd, 1,70. O jogo ainda tá legal. Aí você entra. Puta, mas no minuto 15 bateu a sua odd, mas o jogo não tá legal. Então espera. Espera o mercado, espera a odd valorizar em outro mercado, por exemplo, no e-mail. É isso. Então essas são nossas intenções para esses 3 jogos de amanhã, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, tá? Se vocês puderem, conheçam essa white label aqui da Apostas BF, que é uma excelente, para mim, melhor white label que tem aí no mercado. Uma baita white label, tá? É a melhor operei, a gente operou por muitos anos aí na Betfair. Mais de 5 anos operando só na Betfair. A gente decidiu passar para a Boss BF, porque é a única white label aí, na minha opinião, que se encaixa muito bem com o formato e tal, enfim, da Betfair. Tá bom? É isso, meus queridos. Fique com Deus, curta esse vídeo, compartilha. E tamo junto. Até mais.